A graça e a paz a todos que estão conectados nesse vídeo. É um prazer poder falar com você. Muito obrigado pela sua atenção. Em nome do Senhor Jesus, porque é em nome do Senhor Jesus que nós queremos refletir na sua palavra nesta feita, no livro de 1 Coríntios, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, os versos de número 12 até o verso de número 27. Aqui a unidade orgânica da igreja diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixe de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos honra tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Nós queremos refletir aqui, fundamentados nessa passagem, sobre a unidade do corpo. E é fato, que o corpo são diversos membros ligados, todos conectados aí no mesmo corpo, E nós queremos ver sobre a unidade da igreja. O versículo 13, precisamente, vai nos dizer que há um só corpo, Não tem dois corpos, três corpos. O corpo de Cristo é um só corpo. Nós temos várias placas de denominações, mas no céu não haverá placas de denominação. Lá haverá os salvos, os remidos, sejam dessa ou daquela denominação cristã. Mas estaremos todos ali na grande mansão celeste, na glória junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Um só corpo. No céu não haverá diversas denominações, E aquelas denominações que consideram Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador, o único mediador entre Deus e os homens, que creem em Deus Pai como Criador dos céus e da terra, Aquelas que creem que o Espírito Santo habita nelas e de que também as Escrituras Sagradas são a única regra de fé e de prática, constituição de Deus para nós, os membros dessas igrejas, quando são verdadeiramente crentes, então somos irmãos, embora com costumes diferentes, algumas doutrinas diferentes, mas estaremos juntos na glória celestial. Aquele que crê no nome do Senhor Jesus Cristo
e que nasceu de novo, que foi de fato lavado, remido, né, e pelo Espírito Santo, né, colocado, né, aí no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Mas há um só corpo e uma só igreja, não tem duas igrejas, não tem várias igrejas, um só corpo e uma só igreja. E muitos também dos que são membros da verdadeira, né, de verdadeiras igrejas de Cristo, igrejas sérias, igrejas fundamentadas na palavra de Deus, mas que também não são membros do corpo de Cristo. Às vezes se tornam até lideranças na igreja visível, né, naquela denominação Y, X, mas não são membros do corpo de Cristo, porque não tem um comportamento de servo de Cristo, porque o Espírito de Cristo não habita neles. E podem enganar pessoas, podem enganar lideranças, mas não podemos enganar a Deus. Deus é onisciente e nos conhece perfeitamente. É importante, ao falarmos de unidade da igreja, que é a unidade do corpo, né, e o corpo é unido entre si, todavia é importante destacar a diferença entre unidade e uniformidade. A igreja de Cristo não é uniforme. A igreja, ela tem uma unidade, mas não uniformidade. Pensar em uniformidade podemos exemplificar com um exército, né, desfilando. Por exemplo, você vai ver ali os trajes, né, desde os calçados, né, a calça, a camisa, né, o cap, se coloca ali na cabeça, todos, né, no mesmo estilo, da mesma forma. Você vai ver também que marcham, né, ali todos uniforme, batem os pés no chão junto, ou pé de apoio junto, o mesmo pé que levanta, o mesmo pé de apoio em todos, né? Você vai ver que se tiver alguma palavra de ordem que venham a gritar, todos gritam a mesma expressão de ordem. É uma forma uniforme de comportamento e de vestimentas, né? Porque em colégios, às vezes se usa um uniforme de vestes, mas não uniforme, né, de repente, tão exemplar como o militar. Todavia, ou num desfile militar. Na igreja, a igreja não é uniforme. A igreja tem pessoas, né, com trajes diferentes, com costumes diferentes, em países com idiomas diferentes, com tradições diferentes, e até mesmo uma certa diferenciação, né, de algumas para outras, discrepâncias doutrinárias, mas, né, o que nos une é muito maior do que o que nos separa, porque o que nos une é Jesus Cristo, o que nos une é a palavra de Deus como regra de fé e prática, os nossos princípios, as bases, os fundamentos, os assuntos de primeira monta, nesses não há divergência, nesses nós cremos da mesma forma, um só corpo, né? E uma só, portanto, uma só igreja, um só Espírito e um só corpo. O Espírito Santo é um só, não tem dois ou mais Espíritos, é único, o Espírito Santo é único, e ele está sobre a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é única, é o corpo de Cristo. Então, um só corpo, um só Espírito. Então, há unidade na igreja, não há essa uniformidade, mas há unidade. Nós podemos notar na igreja de Cristo, né, nós podemos observar, né, que pode estar no mesmo banco uma pessoa rica e uma pessoa pobre, pode estar no mesmo, financeiramente falando, pode estar no mesmo banco uma pessoa, né, tem vários doutorados, e a outra que não sabe ler e escrever direito, e as mesmas ambas cantam a mesma música, ambas podem adorar com o mesmo fervor, se abraçar e se cumprimentar, e essa unidade é feita principalmente na comunhão. Portanto, embora, né, diferentes, não uniformes, mas unidos, unidade. Na igreja de Cristo, os verdadeiros filhos de Deus, e quando você conhece um irmão cheio do Espírito Santo, né, às vezes você conheceu aquela pessoa, parece que você já a conhece há tempo. Por quê? Porque o mesmo Espírito que está nela se identifica com o Espírito que está em você, que é o mesmo. Portanto, não há uniformidade, mas há unidade. A unidade. E nós temos vários membros no corpo. Os membros do corpo, né, essa parábola que coloca o corpo humano como exemplo, né, os membros do corpo, um não pode dispensar o outro. Se você
bater o dedão do pé, se estiver descalço, e bater em uma pedra, arrancar a unha, com certeza você tem seu semblante muda, né? Em muitas pessoas vai rolar lágrimas, né? Quer dizer, o que tem a ver os olhos com a unha do dedão do pé? Tem tudo a ver, porque está no mesmo corpo, está tudo interligado, desde a planta dos pés ao topo da cabeça. Todos os membros estão interligados. Como é diferente, né, a cabeça das unhas, as unhas dos pés, os pés dos olhos, são bem diferentes, não são uniformes, mas estão todos unidos, estão todos ligados. Se um sofre, todos sofrem. Se você está contente, você está por inteiro contente, sorridente. E como estão interligados e unidos, ao ponto que não somente doer, né, e se sair lágrima nos olhos, se você arrancar a unha, dedão do pé, né, mas, por exemplo, se você for cair, bater com o rosto no chão, as mãos entram na frente automaticamente, né? É automático. Por quê? Para defender o seu rosto, porque os membros estão todos ligados. Os pés que andam descalços no chão carregam as mãos que estão lá em cima lavam os pés. O corpo tem uma unidade completa, e a igreja é assim, vive nessa completa unidade, né? Não há uniformidade, mas há unidade. E o verso 27 deixa isso bem claro, né? De que o corpo de Cristo, esse é o corpo de Cristo. Cristo, portanto, é o Senhor desse corpo. E é interessante, por ser um corpo, por ter vários membros, né? Sempre quando a palavra se refere no sentido da santificação do corpo, se fala em santos, no plural, porque faz referência aos diversos membros do corpo de Cristo, cujo cabeça desse corpo é a igreja. E é interessante, porque há membros no corpo que são invisíveis, que você não os vê, né, com os olhos, seus próprios olhos, como alguns órgãos internos, que talvez alguém nem saiba que exista no seu corpo um osso chamado rádio, né, ou ali no joelho a rótula. Alguns talvez nem saibam que isso existe, mas mesmo alguns órgãos internos que nós não os vemos, nem sabemos que eles existem, nem os percebemos, mas eles são importantes. E cada membro no corpo, até mesmo as unhas, cada um tem uma função. Assim é cada membro do corpo de Cristo. Cada um dos verdadeiros membros desse corpo, eles têm uma função, eles têm um dom, têm algo a fazer, né? Tem uma forma de servir no corpo, tem um porquê ele está ali. Portanto, todos os membros do corpo de Cristo, e se você é membro do corpo de Cristo, você é importante, e importante principalmente para Cristo. Se espetar com uma agulha qualquer membro do corpo, né, você vai sentir, o cérebro vai tomar ciência disto, vai emitir hormônios, você vai sentir dor, dependendo da situação, outros sintomas, né? Por quê? Porque todos estão ligados ao corpo. Cristo é o cabeça desse corpo. Cristo é o cabeça da igreja. Colossenses 1,18 é muito claro. Cristo é o cabeça do corpo da igreja. Cristo é o cabeça do corpo. Cristo é o cabeça da igreja. É interessante porque quando é feita essa parábola, né, quando é escrito isso aqui, a ciência da época não tinha consciência do funcionamento da anatomia do corpo humano, né? E não se sabia, como sabemos hoje, né, que o cérebro que está na cabeça comanda todo o corpo. Mas hoje se sabe disto. Tanto que quando alguém sofre um acidente, um rompimento na coluna vertebral, ele fica paraplégico, para de andar, né? Para de se mexer da cintura para baixo. Quando essa ruptura acontece no pescoço, a pessoa fica tetraplégica, só mexe do pescoço para cima. Provavelmente você até conheça alguém ou conheceu, né, nessa situação. Por quê? Porque houve um rompimento na coluna vertebral, que é ali a estrada, a rodovia, o meio que o cérebro manda os comandos para todo o corpo. Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo é o cabeça, ela está dizendo que ele é o Kyrios, no grego, que quer dizer Senhor, é o dono, é o proprietário,
né, desse corpo. Ele é o Senhor desse corpo. Ele é a mente desse corpo. Ele é o cérebro desse corpo. É Ele quem comanda todo o corpo. E considerando Jesus Cristo e sabendo pelas Escrituras que Jesus Cristo é o cabeça da igreja, o cabeça do corpo, porque infelizmente em algumas denominações, cabeça é ser humano, né? E há ali alguém que manda naquele grupo, às vezes numa igreja local mesmo, de denominação bíblica e séria, mas tem alguém que manda ali, né? E não Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, aquilo pode ser tudo, aquela comunidade, pode ser um bom lugar para se estar, pode ser um ótimo local de encontro, de comunhão, né? Uma comunidade muito boa, muito agradável, menos igreja de Cristo, porque na igreja de Cristo, quem comanda o cérebro dessa igreja é Jesus Cristo, cabeça do corpo. Cristo é o cérebro. Podemos dizer que a Bíblia é a coluna vertebral desse corpo, considerando que o cérebro, né, manda os seus comandos através da coluna para todo o corpo. Como dissemos, se houver um rompimento, a interrupção desses comandos para a região dali para baixo. Portanto, é importante estarmos conectados, examinando e conhecendo as Escrituras. A própria Senhor Jesus já nos diz, errais não conhecendo as Escrituras. Precisamos conhecê-las bem, que é a constituição desse povo, o povo de Deus, e usando a linguagem de povo de Deus. Mas aqui podemos dizer que é a coluna vertebral, porque a palavra de Deus é a única regra de fé e de prática, como já diziam os reformadores. Portanto, Cristo, que é o cérebro, que é a cabeça, Ele comanda o corpo através, né, usando a palavra que o Espírito que está em nós maneja bem a palavra, como diz Paulo a Timóteo, para que então a palavra, através da palavra, conheçamos a mente de Cristo cada vez mais e mais, e assim possamos andar debaixo do seu comando. Na ceia do Senhor, nós comemoramos isto, né, e nos lembramos que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, como diz 1 João capítulo 1, versículo 7. Sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E essa também é uma expressão muito interessante olharmos no contexto em que ela é dita, porque naquele tempo não se sabia a função do sangue na anatomia humana, como se sabe hoje, né? Sabemos hoje que o sangue é bombeado pelo coração, que é uma bomba, e que espalha o sangue por todo o corpo, e ele leva alimento para as células, né? Ele passa então nos rins, vai através das artérias, saindo do coração, volta através das veias, passa pelos rins aonde é purificado. A pessoa aí, né, que tem problema nos rins, às vezes é preciso fazer hemodiálise, né, que é a purificação artificial. Dos rins ele passa no pulmão, onde é oxigenado para receber oxigênio e levar assim oxigênio novamente através do coração, que vai bombeá-lo limpo e oxigenado, né, para levar oxigênio para as células e alimentar as células, né? E não vamos aqui entrar em detalhes, não é nosso interesse, né, aqui, mas queremos destacar que o sangue de Cristo banha todo o corpo. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. E quando isso for dito, não se sabia, ainda não se conhecia a anatomia humana como se sabe hoje. Quando Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, quando somos membros do corpo, quando estamos ligados no corpo, a evidência de que estamos ligados no corpo é que Jesus Cristo, a vontade de Jesus Cristo, e não a nossa, é que prevalece em nós, em cada um membros desse corpo. Prevalece em nós, sendo assim demonstrada no nosso proceder. E aí eu, concluindo, gostaria de perguntar, e o seu proceder? Como é o seu comportamento no trabalho, o seu comportamento no esporte, no lazer, o seu comportamento, né, com que você se diverte, de que forma você se diverte, o seu comportamento nas amizades, o seu comportamento no namoro, o seu comportamento como pais ou como filhos, seu comportamento, como é o seu procedimento? Evidencia que o cérebro dos seus pensamentos é Jesus Cristo,
evidencia que o cérebro dos seus sentimentos é Jesus Cristo, evidencia que o cérebro dos seus comportamentos, das suas atitudes é Jesus Cristo. Em dias de pandemia, em dias tão difíceis quanto estes que vivemos, nunca visto na história do Brasil, em dias de tantas mortes, em dias de tanta problemática filosófica, moral, ética, política, de tanta desgraça econômica, de tantas pessoas caindo, aí abaixo, indo para a linha abaixo da pobreza. Qual tem sido o seu sentimento, seu comportamento? Qual tem sido a sua atitude? Tem sido como a de Jesus, como do cérebro, como da nossa cabeça, que teve compaixão das multidões? Você tem se importado? Você tem lembrado de orar por aqueles que sofrem? Você tem lembrado de orar pelas autoridades? Você tem sentido saudade de poder estar sem máscara, em fervor, adorando, cantando, glorificando a Deus? Você tem gozado paz na alma? Porque os filhos de Deus gozam de paz genuína, não uma teoria, não uma paz teórica, mas de fato na alma. Você tem gozado isso? Você tem tido domínio próprio? Você tem sido manso? Você tem abençoado as pessoas, ainda que elas tenham te ferido? Você tem amado o próximo? Você tem sentido vontade de se aproximar mais e mais de Deus? Você tem investido no espiritual da sua vida, na sua alma? Qual tem sido o seu anastrofe? Anastrofe é procedimento em grego, conduta, comportamento. Como tem sido o seu comportamento, o seu procedimento? Como tem sido? Você é de fato um membro do corpo de Cristo? Não estou te perguntando se você é membro da igreja X ou Y, presbiteriana, batista, metodista, assembleana, etc. Não, estou te perguntando se você realmente, se você se sente, e se você tem certeza, e se você percebe pela vida que você leva, e os que estão ao seu redor percebem isso, que o cérebro da sua vida é Jesus Cristo, Ele é o Senhor da sua vida, como membro, mais um membro do corpo. E observe bem, quando um membro do corpo está doente, todo o corpo sofre. Por causa de José, Deus abençoou o Egito inteiro. O Egito inteiro. Mas também por causa de alguns do povo de Israel, houve tempo em que Deus pesou a mão sobre Israel inteiro. Depender de você, a igreja onde você frequenta será abençoada ou será disciplinada por Deus? Depender de você. E se Jesus voltar hoje, você está pronto? Você ficará feliz? Você estará feliz com a volta do Senhor Jesus Cristo? Você tem tido esse privilégio de poder clamar: vem, Senhor Jesus, vem, vem, para que nós, o corpo, estejamos com Ele, o cabeça, como noivo e a noiva, outra parábola bíblica. Você está preparado para este momento? Preparado para encontrar com o Senhor teu Deus? Pare um pouquinho, faça uma introspectiva, olhe para dentro de si mesmo, faça uma autoanálise da sua vida. E se você encontrar a deficiência, seja ela qual for, o Espírito Santo de Deus, o próprio Senhor Jesus está a lhe dizer: acerte-se, porque para ser membro do corpo de Cristo, ou na parábola que Jesus fala da vinha, em que Ele é o tronco e nós somos os galhos, em João 15, aquele membro que não exerce função, aquele galho que não dá fruto, Ele o corta e o lança no fogo. E você? Como tem sido a sua vida diante de Deus? Responda para você mesmo e para Deus. E se você não responder, não tem problema. Deus tem a sua resposta. Ele conhece o seu pensamento e o seu sentimento, ainda que a resposta seja nada. É uma resposta também. Que Deus te abençoe e que você seja muito abençoado por essa cabeça, Jesus Cristo, assenhoreando a sua vida. Oremos. Pai querido,
Queremos orar em favor dos poderes em nosso país, em favor do poder legislativo, em favor do poder executivo e em favor do poder judiciário na esfera federal e nas esferas estaduais. E que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor faça incursões, interferência nesses poderes, com misericórdia pelo teu povo que vive nessa pátria que amamos, que é o nosso Brasil. Nos dê dias melhores. Levante pessoas com o coração quebrantado para brilhar Jesus, para anunciar Jesus, para poder levar Jesus e brilhar a luz de Cristo e temperar como sal essa pátria brasileira. Tem misericórdia da situação financeira do nosso país. Tem misericórdia, Senhor, da situação entre relações exteriores desse país. Tem misericórdia, Senhor, dos políticos desse país. Tem misericórdia, Senhor, porque as leis que são feitas, somos nós, os cidadãos, o povo, quem temos que cumpri-las. Tem misericórdia, Senhor, porque nesse país há também um povo que te adora, e não por méritos nossos ou desse povo, mas pelas misericórdias do Senhor que são infindáveis, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, quem amamos e nos ama, é que nós clamamos pelo nosso Brasil. Tem misericórdia, Senhor, da classe daqueles que trabalham nos hospitais, os protegendo, e tem misericórdia daqueles que estão hospitalizados e clamando pelo Senhor e se voltando para o Senhor, que o Senhor os cure. Tem misericórdia daqueles que se recuperando em casa com doenças, o Senhor esteja recuperando também, porque o Senhor é o Deus que cura. Mas também aqueles que estão doentes emocionalmente, que já não conseguem mais dormir, que o Senhor tem misericórdia também os cure. Mas a pior das doenças, que é a lepra da alma, que é o pecado, aqueles que porventura doentes espiritualmente ou fracos na fé, Senhor, que o Senhor também possa agir sobre essas vidas, os reavivando ou os avivando conforme a necessidade e a realidade de cada um. Assim sendo, que o Senhor esteja abençoando a cada um, e que o Senhor abençoe, ó Pai, abençoe também, consagramos os dízimos, as ofertas entregues ao longo dessa semana, para uso específico na Tua obra, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre todos os verdadeiros filhos de Deus, conectados nesse canal, e sobre todo o povo de Deus espalhado em todo canto, recanto desse mundo, agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Se esse vídeo falou com você, que você possa encaminhá-lo para que outras pessoas também sejam abençoadas.